E aí pessoal, o Kakasto aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre princípios que eu defendo em um relacionamento sério monogâmico, tá certo pessoal? Vamos comentar aqui com vocês, eu vou dizer sobre princípios que eu defendo, beleza? Um determinado dia eu simplesmente do nada decidi montar vários tópicos e com textos em seguida em relação ao que eu defendo, sabe? Eu mesmo fiz os meus próprios textos. Depois eu cheguei a até perguntar para a inteligência artificial, porque uma coisa que eu me preocupei bastante, e uma coisa que eu me preocupo em relação aos meus textos, não é no mérito daquilo que eu defendo, em relação àquilo que eu tô falando, o recado que eu quero passar, em relação à maneira como está escrito o texto, onde pode gerar dúvidas, interpretações diferentes, né? Então eu consegui dar umas modificadas no texto. Eu mesmo fiz os textos, mas depois eu consegui até dar umas modificadas. Não sei se faltou mais alguma coisa. Inclusive, se estiver faltando alguma coisa que você acha legal, alguma coisa que você defenda, comente aqui pra eu talvez estar acrescentando aqui nos meus livrinhos, no meu bloco de notas, né? Porque eu tô fazendo isso, sabe? Eu tô montando esses tópicos em relação a coisas que eu defendo, beleza, pessoal? E eu acho bastante importante, tá certo? Vamos então começar, beleza, pessoal? Vamos então pro primeiro ponto aqui. O primeiro ponto é o ponto de liberdade. Em um relacionamento, ambos têm que ser livres. Na sua liberdade, cada um mostra quem é quem e mostra se de fato é digno e fiel para estar com a pessoa que ama. A liberdade não significa sair fazer qualquer coisa errada por aí. Liberdade exige postura também. Isso eu escrevi porque a gente não pode ensinar a pessoa a ter os princípios dela. A maneira como você vai agir no dia a dia, em relação a princípios como, por exemplo, a lealdade, sobre humildade, sobre respeito, sobre muitos fatores que você pode ter num relacionamento, entendeu? E a liberdade, ela é incrível porque você não pode ter um relacionamento preso, onde a pessoa vai ficar te controlando o que você vai fazer. A liberdade é justamente um dos pontos principais do relacionamento que eu defendo, porque é nele onde você vai mostrar quem é quem. Entendeu? Deixa a pessoa ser livre para ela mostrar que se ela é digna de fato estar na sua vida, entendeu? Se ela for embora, se ela for te trair, for fazer alguma coisa, isso é da conta dela e você não tem nada a ver com isso, você apenas tem que seguir sua vida. É óbvio que questões como essas são questões que machucam até um certo ponto, né? Mas muitas dessas questões ruins que a gente passa na nossa vida, elas vão servir muito como aprendizado. Então, liberdade é uma das coisas que eu defendo bastante num relacionamento sério monogâmico. Lealdade. Eu defendo a monogamia em um relacionamento. Beijar, transar, sair com alguém sem eu ficar sabendo, esconder algo de mim, mentir pra mim, é uma das maiores traições e eu jamais aceitaria. Um relacionamento sério pra mim é sobre higiene, cara. É sobre você estar com duas pessoas, porque é higiene. Imagina você estar pegando várias pessoas por aí, entendeu? Isso é uma opinião minha, entendeu? E lealdade é muito importante porque a traição, ela não é um erro, a traição, ela é uma escolha. Quando você trai alguém, quando você vai transar com alguma outra pessoa sem a outra pessoa ficar sabendo, entendeu? Você se envolver, ou até mesmo você sair escondido da pessoa, sair com essa pessoa, com uma outra pessoa, entendeu? É traição também, entendeu? Então é uma coisa que é muito triste e lealdade é uma coisa importante, é uma coisa que eu defendo bastante num relacionamento sério monogâmico, cara. Lealdade é tudo. Imagina você ser leal pela pessoa. Se você não tem lealdade, cara, com a pessoa da qual você está junto, com a qual você ama, você não vai ter lealdade em muitas coisas onde envolve sua vida. Você não vai ter nem para algum emprego você vai servir, nem para amigos, nem nada, entendeu? E inclusive eu me afastaria de pessoas que eu soubesse que estivesse traindo a própria pessoa da qual tá junto, entendeu? Pra mim é uma coisa que não tem cabimento e não tem como confiar em pessoas assim, entendeu? Porque isso é uma coisa muito ruim e é uma coisa que faz parte do coração da pessoa. Tipo, o coração da pessoa tá muito ruim mesmo. Pra ela chegar a fazer isso, pra ela chegar a trair, é uma coisa muito triste, uma coisa muito feia mesmo. Interesse. Para me conquistar, você não tem que forçar algo que você não seja. Seja apenas você mesmo e demonstre interesse. Não fique na zona de conforto. Tome atitude, assim como eu também tenho que tomar. Os dois que querem algo, então tem que ter iniciativa e mostrar que quer estar junto. É uma coisa que é verdade, não é mesmo? Porque o relacionamento é das duas pessoas. Isso não é sobre duas pessoas erradas ou sobre duas pessoas certas. É sobre duas pessoas que querem fazer dar certo.
entendeu? Elas têm que ser elas mesmas, tem que ser sincera, tem que trazer a sua história. Infelizmente vai estar trazendo seus traumas, né, para essa relação, o que é uma coisa normal e que você vai tratar com o tempo, você vai conhecendo a pessoa, entendeu? Então o interesse é uma coisa importante, porque sem o interesse não tem como o relacionamento estar existindo. Se for fazer joguinho de desinteresse, fazer esse joguinho de frieza, não sei o que, de você ser uma pessoa fria com a pessoa, você não vai conseguir ter um relacionamento, entendeu? Isso é muito, por exemplo, sobre você não responder as mensagens, ficar demorando tanto para responder, entendeu? Isso muitas vezes é um sinal, sim, não de que você necessariamente esteja culpado, mas de que você não está interessado na pessoa, entendeu? Então o interesse, ele é uma coisa importante, é uma coisa que eu defendo bastante também num relacionamento sério monogâmico. Transparência. Eu acredito que em um relacionamento, às vezes é importante compartilhar coisas mesmo sem obrigação, simplesmente como um gesto de amor e cuidado. Explicar sentimentos, decisões ou situações é uma forma de mostrar atenção e consideração pelo outro. Esses pequenos gestos fortalecem a confiança e ajudam o amor a crescer, revelando-se nas atitudes do dia a dia e no compromisso de viver experiências juntos. Não use a palavra transparência como uma prova de que não fez algo errado. Use a palavra transparência no sentido de que às vezes a gente explicar algo, mesmo sem necessidade, seja um gesto de amor e preocupação com o próximo. É uma coisa muito bonita, cara. Principalmente, vamos supor que você tá num relacionamento, cara, onde você tem trauma, cara. Imagina você ter aquela pessoa que te explica tudo, o tempo todo se preocupa com você, mesmo sem obrigação, entendeu? Eu acho que o texto ele tá mais do que claro. Isso aí mostra de que não é que você é um órgão onde você tem que provar, onde você tem que dar satisfação pro governo, alguma coisa assim. É basicamente como um gesto de amor e carinho por aquela pessoa que você se importa. Porque o amor, cara, o amor... Você tem que... O amor, ele é uma prova, tá certo? Ele é uma prova, entendeu? Então você vai provar nas atitudes, não é só nas palavras, são nas atitudes o quanto você ama aquela pessoa. Então a transparência é uma coisa bonita, entendeu? Às vezes quando você achar que você magoou aquela pessoa, você ser transparente e falou: olha, meu bem, eu fiz aquela coisa ali porque... eu não sei se ficou legal pra você, eu peço desculpas, então eu quero estar te explicando sobre isso aqui que eu fiz, porque eu achei que não foi legal, tá certo? Isso é um gesto muito bonito, cara, entendeu? Isso não é paranoia, não é sobre você ser uma pessoa que o tempo todo, nossa, toda hora vai se propor em pedir desculpas, não é isso, cara, é uma coisa muito bonita numa relação séria monogâmica, cara, entendeu? É uma coisa que eu defendo bastante, é a transparência, cara, é uma coisa que eu defendo bastante. Diálogo. Em um relacionamento, é normal que desentendimentos aconteçam. Não é necessário chegar à briga. Bom, às vezes pode acontecer, tudo bem. Se acontecer algum desentendimento, vamos esquecer o que concordamos ou discordamos? Vamos apenas se concentrar em tentar se colocar no lugar do outro e pedir desculpas caso o outro magoou. E dar um abraço em quem você ama. Conversar e expor todas as mágoas sem esconder nada. Se você precisar de um tempo, me avise que vou respeitar. Sei que todos precisam do seu tempo em alguns momentos. Mas não vamos nunca dormir sem nos entender e não me deixe esperando. Pior sensação é não te ter por besteira. Vamos sempre se acertar sobre tudo. E uma coisa que eu poderia também colocar nesse texto é que uma das piores coisas é você dormir sem se acertar com a pessoa, cara. Imagina uma pessoa ansiosa, cara, dormir sem se acertar. Né? Porque você ama tanta pessoa, cara. É horrível, cara. E o que eu quis dizer, cara? Diálogo é sempre fundamental, cara. Para um relacionamento dar certo, você não pode ser o dono da verdade. Você tem que ser uma pessoa que... Você tem que agir como uma pessoa ser humano. Porque o que é um ser humano? Um ser humano, ele erra, ele acerta. Acertar, ele não vai acertar todas as vezes. Ele é uma pessoa que vai estar trazendo as suas experiências para aqueles que não sabem e vai estar aprendendo com aqueles que sabem mais do que você em algumas coisas. Então, é necessário a gente ter humildade e saber se colocar no nosso lugar. Saber ouvir, saber conversar, tá certo? Porque o relacionamento é sobre isso. Quando você ama alguém, vão existir desconforto em alguns momentos. Em alguns momentos você vai sentir desconfortável sobre alguma coisa e você tem que conversar com a pessoa. É uma coisa super natural, é importante você conversar e também tentar se colocar no lugar da pessoa. Você pedir desculpa não é que você está reconhecendo algum erro ou que você está se colocando para baixo. Pedir desculpa é um gesto de amor, é que você mostra mesmo que você simplesmente está se preocupando com a mágoa da pessoa, entendeu? É uma coisa bonita, entendeu? Isso é mais uma coisa que eu defendo num relacionamento sério monogâmico. É o diálogo, e eu acho que talvez seja um dos principais pontos. O diálogo é importante, entendeu? Ele inclusive se junta muito com a transparência, por exemplo. A transparência não é você dialogar? Talvez dava até para colocar em um ponto só. Mas é uma coisa bonita. É uma coisa bonita.
Amor. Existe uma grande diferença entre amor e paixão. O que eu quero que tenha entre a gente é amor. Quero cuidar de você, quero que você cuide de mim, esteja comigo nos meus momentos mais difíceis. O amor é sobre a gente fazer até o que o outro não esperava, e se trata de oferecer até o que a gente não tem. Não quero ser a sua prioridade número um. Não precisamos jamais ter que conversar sobre quem é mais importante na nossa vida. Mas nunca esqueça de que vivemos um amor e vivemos uma responsabilidade muito grande. Não vivemos apenas uma paixão momentânea. O amor, cara, é o seguinte, ele é uma coisa muito inexplicável, cara. É uma coisa incrível. Vamos pegar um exemplo. Eu sou um cara que eu quero ter filhos um dia. É um sonho meu, entendeu? Eu quero ser um cara que quer ter filhos, quero casar. E sabe o que se trata dessa coisa de você oferecer até o que você não tem? Isso significa, cara, que se o amor da minha vida, cara, for alguém, por exemplo, que não pode ter filhos, ou talvez não queira por algum motivo muito pessoal, mas aquela pessoa for o amor da minha vida, se é alguém que quer estar comigo, alguém que não quer me perder, isso é uma das maiores provas vivas de um amor, cara. Isso é amor, cara, é muito bonito. É quando a gente oferece até o que a gente não tem, entendeu? O amor, ele é muito bonito. Às vezes até mesmo quando a gente tá mal, a gente tá com o psicológico todo ferrado, cara. É que nem aquele exemplo, cara, de um vídeo que eu trouxe de uma fisioterapeuta que chegou em casa toda cansada, toda ferrada, com o psicológico todo destruído. E aí o marido, cara, deixou simplesmente o prato de comida pronto na mesa pra ela. E será que o marido não tá mal também? Ele podia estar mal, mas ele teve um gesto de amor, deixou pôr e ainda deixou um bilhete dizendo que amava, cara. Entendeu? Tanto que eu chorei nesse vídeo e me emocionei contando essa história pra vocês. Foi no vídeo de respondendo perguntas. Então o amor, ele é algo inexplicável, cara, o amor, entendeu? Se não for pra ter amor e for apenas ser uma paixão momentânea, não compense, cara. A melhor coisa é quando você se declara pra pessoa, quando você diz que quer estar com ela, entendeu? É sobre você se declarar todo dia pra ela, entendeu? Porque é muito bom viver um amor intenso, é muito melhor do que você viver algo frio, é muito bom dizer que você ama a pessoa, que você quer estar com ela, é você fazer coisas onde ela nem esperava que você fizesse. Por exemplo, uma coisa que uma pessoa não espera, ela sem pedir de casamento do nada. Claro, o casamento ele vem no momento certo, mas uma coisa bonita é quando, por exemplo, você vai se declarar pra pessoa pedir em casamento, cara, e a pessoa esperava? Nem esperava, cara. Ela, tipo, não é que ela não esperava que isso iria acontecer, é que ela não esperava, talvez naquele dia, talvez naquele momento, talvez ela podia estar tão mal naquele dia, ela não esperava receber aquilo, ela podia estar com outras coisas na cabeça, entendeu? Então, o amor é uma coisa muito bonita, entendeu? E não venham dizer que, não sei o que, o amor não compensa, o amor só dá errado. Não, cara, eu tô falando sobre amor, não tô falando sobre paixão. O que dá errado são paixão, são as pessoas momentâneas. O amor, quando ele é pra dar certo, quando é pra mulher e o homem se encontrar, ou homem com homem, ou mulher com mulher, que seja, ele vai dar certo, entendeu? É sobre isso que eu tô falando, não é sobre algo momentâneo. Respeito. Na vida, temos que saber o momento de brincar e o momento de ser sério nas situações. Sempre se coloque no seu lugar e cuidado com o que fala ou faz. Acima de tudo, se respeite e não deixe ninguém flertar com você. Qualquer elogio de alguém do sexo oposto, a melhor coisa a se fazer é apenas ignorar sem curtir o comentário e sem responder. Se você me respeita e ama, apenas eu, espero que evite flertar ou se aproximar dessas pessoas que ficam dando em cima de você. E não é só isso, respeito é sobre muita coisa, sobre brincadeiras que você vai fazer na mesa, sobre coisas. É sobre você também não cobrar a pessoa que você ama em público, cobre ela no privado se for alguma coisa que ela falou, alguma coisa que ela fez, entendeu? Sem ficar corrigindo no público, na frente dos outros, entendeu? Porque é aquilo que eu disse. Mesmo que no mérito você esteja certo, a maneira, a forma como você age em relação à situação é muito importante também. Então o respeito é sobre muitas coisas dentro de um relacionamento, entendeu? E é também sobre essa questão de como você age em relação a outras pessoas que não são seu cônjuge, não são a pessoa que você tá tendo um relacionamento sério, entendeu? Então quando você tá num relacionamento sério fechado, monogâmico, você tem uma série de responsabilidades numa questão afetiva, numa questão moral, e é importante a gente ter sentimentos por essa pessoa e não ficar trocando ideinhas furadas com pessoas onde a sua namorada, seu namorado pode acabar se magoando com isso, entendeu? Então, o respeito ele é sobre muitos fatores, é sobre muitas coisas que você deve ter noção e deve tomar cuidado. Sexo. Sexo, sem dúvidas, é uma das coisas que é necessária em uma relação para manter a relação muito mais ativa e menos estressante para ambos. Muito importante a gente entender o que cada um gosta e sempre se preocupar pelo prazer de quem amamos. Não se preocupar só com o prazer próprio. Isso é uma coisa óbvia, né, cara? Imagina você vai transar com uma pessoa, com o amor da sua vida, você vai pensar só no seu prazer próprio, né? O sexo não é sobre isso. O sexo você tem que explorar várias oportunidades, tem muita coisa pra você viver. Não é só você pegar a espada e enfiar no buraco, não, entendeu? E esse é um assunto muito importante, cara, porque
existem muitas opiniões diferentes em relação a isso, porque às vezes envolve questões culturais, até mesmo religiosas. Tem muita gente, por exemplo, que é a favor do sexo só depois do casamento. Eu, por exemplo, sou contra. Eu acho que quando você está vivendo com a pessoa como um casal, como um namorado, eu acho que é importante você ter relação sexual com a pessoa, porque é uma coisa que vai fazer com que seja menos estressante. Mas tudo bem, é uma questão religiosa, tem pessoas que não têm desejo por carne, tudo bem, isso aí vai muito do sentimento da pessoa, entendeu? Vai muito do que ela viveu, do que ela pensa religiosamente, isso não tem problema nenhum, cara. Mas cada um tem a sua opinião. Eu não sou a favor do sair depois do casamento. Eu acho que quando você está namorando com a pessoa, você queira ou não, já vai ter uma responsabilidade muito grande com a pessoa. Até porque antes do namoro, você não vai estar transando com a pessoa. Antes do namoro, muito possivelmente, você vai estar conhecendo a pessoa, você vai estar vivendo outras coisas com ela. E o relacionamento é bastante importante você não pular passo também, né? É bom você conhecer a pessoa, é bom você não beijar já de cara, né? É bom você indo conhecendo, né? Mas uma coisa é fato, num relacionamento sério, onde você ama a pessoa e tem sentimento, eu acho que o sexo é uma das coisas importantes, é um dos princípios que eu defendo bastante num relacionamento sério monogâmico. Responsabilidade afetiva e moral. Sem esses dois itens acima, o relacionamento não funciona bem. Muito bom quando a gente pensa no sentimento do próximo e seja alguém que não venda seus princípios por dinheiro ou qualquer outra coisa. Se achar que errou em algo comigo e me magoou, venha falar comigo para ter certeza se de fato me chateei com algo. Não custa nada. Claro que também vou falar se me magoar. É o seguinte, cara, aí embaixo você percebe que eu escrevi sobre duas coisas. Uma envolve a parte afetiva e uma envolve a parte moral. A parte moral envolve muito sobre nossos princípios, sobre a gente não se vender por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Entendeu? A gente não vendeu nossos princípios. A outra parte é sobre sentimento, sobre a gente conversar. É o que eu falei na parte do diálogo e o que eu falei na parte da transparência, né? Responsabilidade afetiva e moral é bastante importante, entendeu? Porque você tem dessa responsabilidade, você sabendo em relação ao sentimento da pessoa, o que falar, o que fazer, o que não fazer, em relação ao que aquela pessoa pode se magoar. E você tendo também responsabilidade moral, que é em relação aos seus princípios. Porque se você trair seus próprios princípios, como é que você vai ter um relacionamento sério monogâmico com alguém? Não dá certo, concorda? Não dá pra você ter um relacionamento sério com alguém. Entendeu? Alguma coisa tá errada. Se você vai trair seus princípios, seus próprios princípios, você com certeza vai trair essa pessoa. Entendeu? Uma coisa leva a outra, evidentemente, tá? Então, é importante a gente ter essas responsabilidades. É uma coisa que eu defendo muito num relacionamento sério monogâmico. Participar da vida da pessoa. Você não precisa gostar de tudo que eu gosto, mas é importante respeitar minhas preferências. Sempre que possível, faça um esforço para estar próximo de mim, mesmo em situações ou lugares que não sejam do seu interesse. Às vezes experimentar algo que o outro gosta, nem que seja por alguns minutos, é uma forma simples de demonstrar carinho e fazer quem amamos feliz. Ter alguém que torce pelo meu sucesso e por aquilo que eu gosto é a melhor coisa. Imagina ter um amor que seja sua fã número 1 e te apoia naquilo que você tem sonho. Isso é uma coisa muito importante, cara, porque, por exemplo, eu gosto de videogame, a minha esposa pode gostar de viajar. É só um exemplo, claro que eu gosto de viajar também, vai, é que eu não consigo pensar num exemplo melhor. Mas, por exemplo, eu não sou muito de viajar, porque eu dificilmente viajo, mas eu gosto de viajar. Entendeu? Se ela quiser viajar, vambora, mano. Vamos pro lugar que ela for, o lugar que ela quer tanto conhecer. O que custa, cara? Porque pra mim, cara, o principal ponto não é nem a viagem, e sim estar com ela, estar com a pessoa que eu amo, entendeu? Imagina às vezes ela separar alguns momentos da vida dela só pra ela jogar um pouco comigo, me fazer feliz. É uma coisa legal, entendeu? A gente não tá falando que a pessoa é obrigado, entendeu? Tem pessoas que não gostam, tudo bem, tem coisas que a gente não vai fazer. Mas é importante sim a gente respeitar as preferências, entendeu? Você imagina você tá na chamada, cara, você não poder conversar sobre nada que você gosta, sobre algum sonho, e a pessoa achar ruim. A pessoa fala, amor, vamos conversar de outra coisa, eu não gosto disso não, você tá falando. Imagina, cara. Eu não tô falando também que a pessoa que gosta de algo, ela tem que falar só disso, entendeu? Porque quando a pessoa não gosta de alguma coisa, a gente tem que ter limite também, eu sei disso, entendeu? A gente não vai, por exemplo, eu gosto de videogame, eu não vou falar só de videogame, eu posso falar uma vez ou outra, eu posso dar algum exemplo de alguma situação, mas é importante a gente tomar cuidado, cara, é aquilo, é questão de diálogo, é questão de tomar cuidado com o sentimento da pessoa, entendeu? Não encher o saco da pessoa, tem que tomar cuidado, você tem que ter responsabilidade naquilo que fala, entendeu? Naquilo que faz, entendeu? Então, participar da vida da pessoa é mais um princípio que eu defendo bastante, entendeu? É só mais uma das coisas que eu defendo num relacionamento sério monogâmico, entendeu? Participar da vida da pessoa é muito importante, senão não tem relacionamento, não tem, porque o relacionamento existir se você não vai participar da vida da pessoa, não é mesmo? Não tem porquê. Esse aqui é um que eu já comentei nesse vídeo, eu cheguei a comentar um pouco dele, mas vamos comentar de novo, que é uma das coisas que eu coloquei em tópicos diferentes, que é mérito e forma. Muitas vezes quando vamos passar algum recado, a gente passa ele corretamente.
porém não passamos da maneira e da forma correta, onde pode acabar gerando interpretações diferentes. Se preocupar com o sentimento do próximo quando a gente vai citar um erro, é também tomar cuidado com a maneira como falamos com quem amamos sobre alguma situação ocorrida. Beleza, esse ponto aí eu já tinha comentado já aqui no meu canal, né? Eu já tinha comentado já aqui no começo do vídeo também, né? O mérito e a forma é muito importante, cara. Você vai passar um recado, certo? De alguma coisa que você está falando. Só que se você não passar da maneira correta, você vai estar decepcionando a pessoa que você ama, entendeu? E às vezes pode ser que mesmo você acertando na forma, a pessoa, por ter tido experiências diferentes, ela pode interpretar de uma outra maneira, entendeu? Por isso que é importante, mesmo que a gente interprete de outra maneira, é bom a gente também perguntar e também entender o porquê que a pessoa está falando aquilo, entendeu? Porque às vezes a gente pode usar o significado das palavras erradas, pode usar a palavra no momento errado, né? Então as palavras elas machucam também e elas têm poderes, tá? Então é muito importante tomar cuidado em relação à maneira como você fala, não é só no mérito, porque no mérito é muito comum a pessoa estar certa em relação ao recado que ela quer passar, entendeu? Mas a forma também importa. Coerência e imparcialidade. Se você desrespeita outras pessoas, como garantir que eu não serei desrespeitado também? Defender princípios fala muito sobre como você age com quem está ao seu redor. Desrespeitar alguém não fere apenas a pessoa, mas também a si mesmo e o relacionamento que temos. É importante agir com coerência, evitar hipocrisia e ser honesto em todas as situações, buscando sempre o que é certo e justo. A imparcialidade e integridade mostram o verdadeiro caráter de alguém. Isso é uma coisa importante porque imagina, cara, você querer distorcer tudo no relacionamento, você querer brigar sobre tudo, você não ter coerência daquilo que você falou, algo que você defendeu antes, aí você não defende mais, entendeu? Vai ficar um relacionamento chato, vai ficar algo chato, entendeu? Você é uma pessoa adulta, você tem que ser adulto é você saber aquilo que você falou e saber respeitar aquilo mesmo que você falou, cara. Porque imagina você começar a ser uma pessoa hipócrita em alguma situação, você ser alguma pessoa incoerente. Por isso que coerência e imparcialidade é muito importante, entendeu? E acho que a imparcialidade ela se trata muito de quando você tem alguma visão, seja sobre alguma coisa que aconteceu politicamente, alguma coisa no futebolístico, até religiosa, tá? Então, é muito importante, cara, são em várias questões da vida, entendeu? Senão você vai ser uma pessoa, você pode ter opinião o que quiser, isso não é um problema, mas o problema é que se você ser uma pessoa parcial, se uma pessoa hipócrita, se uma pessoa incoerente, infelizmente você vai ser alguém que vai começar a cometer muitos erros, onde vai atrapalhar um relacionamento sério monogâmico, sim. Casamento e filhos. O maior sonho da minha vida é ter uma festa incrível de casamento com o amor da minha vida e ter filhos no momento certo. O que seria o momento certo? Quando o amor tiver vivido o tempo suficiente e tiver estabilidade financeira, ter certeza que é a pessoa que tu quer pelo resto da sua vida. Aí sim será o momento correto para casar e ter filhos. Muita gente sabe o momento certo de ter seus filhos, o momento de casar, gente, mas sério, tem muitas pessoas que infelizmente, cara, acaba tendo filho no momento errado, acaba casando no momento errado e acaba não dando certo com a pessoa. Tudo bem, às vezes a gente acha que é o momento certo, não, o amor ele não tem um tempo certo, né? Mas infelizmente eu acho que uma coisa que é muito triste, uma coisa que é um dos meus maiores medos meu pessoal, eu acho que de muitos também, é você casar com a pessoa errada e depois acabar dando errado, cara. Você tendo filhos com a pessoa errada e depois acabar se separando, cara. Entendeu? É uma coisa muito difícil, entendeu? É uma coisa que dá medo, entendeu? E é uma coisa que ninguém quer. Por isso que eu acho que não é bom você ter pressa pra casar, entendeu? Muita gente casa com ano porque ama tanto a pessoa, já dá certo e vai em frente. Só que eu acho que o casamento não tem que ter pressa. Tem estabilidade financeira primeiro acerta a sua vida, tenha filhos no momento correto. Você tem que lembrar que quando você for ter seu filho, você vai estar tendo alguém na sua vida que caga também, que mija, se alimenta, precisa ir no médico, entendeu? Você precisa de dinheiro pra isso, entendeu? E sem dinheiro você vai fazer o quê? Sem dinheiro, entendeu? Você acha que é o quê? Um robô que você tá gerando? Você não tá gerando um robô, você tá gerando um ser humano, cara. Alguém que caga, mija, entendeu? Você também cagou, você também mijou, você também foi cuidado. Você também teve seus pais pagando plano de saúde pra você, pagando um monte de coisa pra você poder se cuidar, se alimentar, entendeu? Fazer seus exames pra ver se tá tudo em dia, tudo certinho, se o coração tá tudo certo, né? Fazer exame de sangue, né? Porque a gente também é humano e a gente também se cuida. Então, é muito importante você tomar cuidado com isso. É bom você ter seus filhos, casar no momento correto, entendeu? Cada um sabe o que faz da sua vida, mas quando a pessoa ela gosta de ser ignorante e falar eu faço o que quiser da minha vida, ela tende também a estar sofrendo consequências gravíssimas por conta de suas ações. Não sair com alguém do sexo oposto. Não é uma questão de proibir ou controlar, mas de bom senso. Se uma situação pode gerar interpretação errada, aproximação desnecessária ou deixar o outro desconfortável, a gente evita. Não porque alguém mandou, mas porque não faz sentido arriscar algo que a gente valoriza.
Quando a gente está com alguém, a gente escolhe proteger aquilo que está construindo. Então, se eu for sair, que seja em ambientes e companhias que deixem nós dois tranquilos, sempre com transparência e consideração. No caso, evitar sair sozinha com qualquer pessoa do sexo oposto, a menos que tenha eu junto ou outras companhias como alguém do mesmo sexo que você, no caso, amigas, né? E, cara, isso é uma coisa muito simples, cara. Me desculpa, eu não me imagino eu estando num relacionamento sério com uma mulher, com o amor da minha vida, com a pessoa que eu amo, e eu tá saindo com uma outra mulher sozinho com ela, entendeu? Uma coisa é estar amigos acompanhados, tá acompanhado junto, ou tá sua esposa junto, e isso é uma coisa. Agora, sair sozinho, me desculpa, eu não me sentiria confortável, e se a minha mulher fizesse isso comigo, de estar saindo com algum homem sozinho, isso não iria me deixar confortável, e isso não iria fazer bem psicologicamente pra mim, o que iria estar atrapalhando o nosso relacionamento e colocando ele em risco, entendeu? Isso é uma opinião minha, tem gente que tem opiniões diferentes em relação a isso. Eu até 2021 tinha essa opinião de que não tinha problema. Quando eu tinha meu primeiro relacionamento sério, eu até tinha esse pensamento, tipo, eu não cheguei a sair com nenhuma menina, claro, quando eu tava namorando, eu não sairia. Mas eu não acharia uma coisa errada, porque não vai estar traindo, não vai estar beijando, mas na verdade é sim uma traição, até um certo ponto, é uma falta de respeito sim, porque você proteger aquilo que você ama, inclusive você proteger o psicológico da pessoa. Mesmo que você não saia com essa pessoa, mesmo que você não traia essa pessoa, mesmo que você não traia, mesmo que você só saia com essa pessoa só por sair, só pra poder comer alguma coisa, não é certo, entendeu? É uma coisa que vai prejudicar sim o psicológico, você não vai viver bem com isso, tá certo? Uma coisa é você tá tendo um relacionamento aberto com a pessoa, ou outra coisa, ou um relacionamento poligâmico, né, assim que a gente pode falar, né? Acho que é assim que a gente pode, né? Isso aí é uma coisa, tá? Mas agora se você tá num relacionamento sério fechado com a pessoa, saia com a pessoa apenas se o seu cônjuge estiver junto, entendeu? Não saia sozinho com alguém do sexo oposto diferente do seu. Porque não vai dar certo seu relacionamento, seu psicológico vai pra vala. Não vai dar certo. Não curtir fotos de alguém do sexo oposto. Curtir fotos de alguém do sexo oposto, especialmente de pessoas que você nem conhece direito, pode passar uma mensagem errada ou gerar desconforto. Não é sobre obrigação ou proibição, é sobre respeito, consideração e cuidado com quem você ama, gente. Bom, vamos lá, cara. Você imagina, você tendo uma deusa ao seu lado, o amor da sua vida, tendo uma pessoa incrível, você curtindo foto de outras pessoas do sexo oposto, isso pra mim é uma coisa que faz parte, sim, de traição, beleza? Uma coisa é quando tem uma foto de uma família e você acaba curtindo, beleza, isso beleza. Ou se curte foto de algum parente seu, isso é uma coisa totalmente diferente. Mas agora imagina você tá curtindo foto de alguém, ou até mesmo você tá respondendo elogios. Alguém curte sua foto e você manda obrigado com o coração, entendeu? Mano, é fofinho na hora da resposta. Cara, é o seguinte, velho. Eu acho que é muito simples. Se uma pessoa te elogiar, cara, ela flertar com você, não responde, velho. Não tô falando que você tem que bloquear, entendeu? Até porque bloquear nem sempre é necessário, porque às vezes você pode ser colega dessa pessoa, às vezes você pode ser colega dela em alguma área de trabalho, você precisa ter contato em algumas coisas envolvendo negócio. Não tô falando que você tem que bloquear, mas evita responder elogios, essas coisas, entendeu? Evita, cara, pelo bem do seu relacionamento, entendeu? Evita ficar curtindo foto, evita ficar elogiando essa pessoa, entendeu? Não é uma coisa positiva pro relacionamento. Entendeu? Não vai dar certo mesmo. Contato com o ex. O passado faz parte da nossa história, mas em um relacionamento saudável, ele não deve interferir no presente. Contato com o ex só faz sentido quando há necessidade real, como quando você tem filhos com a pessoa, ou situações profissionais urgentes, quando você é colega nessa área de trabalho, ou essa pessoa está num cargo a mais que você precisa ter contato com essa pessoa, né? Fora isso, o foco é a pessoa com quem você está agora. Respeitar esse limite não é sobre proibir, mas sobre valorizar e proteger o que estamos construindo juntos, mantendo a confiança e a segurança no relacionamento. Imagina você tendo um relacionamento sério, você tendo contato com o ex, cara, você tendo amizade com o ex, a pessoa frequentar a sua casa. Gente, de verdade, isso não dá certo, isso é babaquice. Ou você escolhe estar com o seu amor, ou você volta pro seu ex, cara. E pra mim, ex você tem que bloquear, cara. Já começa por aí. Vocês vão me desculpar, mas pra mim, ex você tem que bloquear, cara. Porque é uma coisa que acabou, uma coisa que deu errado. Entendeu? Por isso que muitas pessoas falam, não saia pegando qualquer pessoa, não saia transando com qualquer um, velho. Porque tem pessoas que na nossa vida vão ser apenas amizade, entendeu? Não é bom esse negócio de amizade colorida, entendeu? Não é bom, entendeu? É bom você ter... Porque se você tem um relacionamento sério, você vai achar as pessoas da sua vida, né, naturalmente. Você imagina você tendo contato com alguma pessoa que já tocou na sua intimidade algum dia, que já tocou no seu pênis, ou em uma outra parte íntima, desculpa pela expressão, peço perdão, mas vocês conseguem entender, cara? Entendeu?
Eu tô falando um pouco dessa forma um pouco mais pesada pra você ter choque de realidade, cara. Me desculpa, ter contato com eles é uma coisa muito exagerada, cara, mesmo você estando num relacionamento incrível. Como eu disse, contato com eles é só se você tiver filhos com essa pessoa, porque infelizmente tem que ter, mas também sem ficar de papinho, cara. Você só vai conversar sobre seu filho no máximo, entendeu? É sobre negócios apenas que você vai conversar com a pessoa, entendeu? Você tem que respeitar com quem está junto, velho. Se você não respeitar com quem está junto, você não vai estar respeitando a você mesmo e você não vai viver um relacionamento saudável, entendeu? Você vai estar vivendo num mundo paralelo, num mundo cor-de-rosa, num mundo totalmente paralelo. O mundo ele não é cor-de-rosas assim, você tem contato com todo mundo. Ah, deu errado com isso, mas não tem problema, tem que ter amor, não sei o que. Deixa pra lá o que aconteceu, vou ter contato, isso é sobre maturidade. Não, cara. Respeite e valorize com quem você tá junto, entendeu? Isso é o mais importante. Amizade com alguém do sexo oposto. Amizade com alguém do sexo oposto, não vou mentir que pode me deixar desconfortável, até pode existir, desde que seja saudável, transparente e respeitosa. O importante é que não haja flerte, segredos ou situações que coloquem o relacionamento em risco. Quando amor e a consideração estão presentes, a própria atitude já demonstra prioridade e respeito pelo vínculo que compartilhamos. É aquilo que eu falei, cara, é sobre flerte, é sobre você tomar cuidado com aquilo que fala, entendeu? Porque amor é sobre você respeitar também o psicológico da pessoa, entendeu? Envolve também essa questão de ciúmes, entendeu? Então tome muito cuidado com os papos que você tem com essa pessoa, entendeu? Não tem um problema você ter alguma pessoa na sua rede social, entendeu? Mas é importante o respeito, você tomar cuidado com as pessoas da qual você está junto, entendeu? É muito importante, você não precisa necessariamente tirar, bloquear, mas você tem que limitar as interações e ter responsabilidade naquilo que faz. Ficar sem responder as mensagens. Não é sobre falta de tempo, mas sobre consideração. Se você estiver ocupado, basta avisar mostrando que se importa. Quando há amor, as pequenas atitudes do dia a dia, como manter comunicação e transparência, fortalecem a confiança e a segurança no relacionamento. Avise sempre quando chegar e quando for sair de algum lugar. Mantenha que você ama informado. É aquilo que eu disse, cara. Muita gente acha que vai dar certo o relacionamento com uma pessoa que te responde de 10 em 10 horas, cara. Imagina a pessoa, você manda uma mensagem, a pessoa vai te responder tempos depois. Essa pessoa, você não vai dar certo com ela, cara. Porque tudo fica claro quando você quer estar junto com a pessoa, velho. Quando a pessoa ela se interessa, ela se importa com você, olha o que a pessoa vai fazer, cara. Eu já fiz isso no Shorts meu, vou fazer de novo, ó. Mandar aqui um áudio, ó. Oi amor, tudo bom? É o seguinte, eu tô ocupado hoje, tá bom? Eu tô trabalhando, tá bem difícil de poder conversar, mas saiba que eu tô aqui, tá bom? Não precisa se preocupar, tá? Daqui a pouco a gente se fala, tá bom? Se precisar de alguma coisa, me manda mensagem, sempre quando possível eu vou conseguir responder. Perdi apenas 20 segundos só da minha vida. Agora, imagina a pessoa ficar 10 horas sem te responder. Você consegue imaginar? Ficar horas sem te responder. Por isso que eu falo, não é sobre falta de tempo, é sobre falta de prioridade, tá bom? O amor, quando ele está presente, vocês vão conversar sobre tudo, vai dar certo, vocês não vão ficar sem conversar um com o outro, mesmo que você esteja ocupado, entendeu? A sua vida profissional, você tem que separar ela da sua vida amorosa. Você não pode querer prejudicar a sua vida amorosa só porque você está tendo sua vida profissional, porque você está trabalhando, entendeu? Uma coisa não leva a outra, são coisas totalmente diferentes. E vamos ficando por aqui, pessoal. Esses são todos os princípios que eu defendo. Se vocês têm mais alguma coisa, algum tópico que vocês têm ideia pra colocar nos comentários, eu acho difícil, né? Eu quero ver vocês colocarem outro tópico. Eu acho difícil, mas se vocês tiverem, coloca aqui nos comentários que eu quero aprender com vocês também. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha trazido alguma noção pra vocês. Isso é sobre mim, isso é sobre o que eu defendo, sobre princípios que eu defendo. Espero que vocês gostem. Diga aqui, pessoal, na opinião de vocês também, se eu errei na maneira como eu me expressei em algum ponto, tá? Podem falar, por favor, tá? Ou até mesmo no mérito de alguma situação que eu coloquei, tá bom? Deixa seu like, diga a opinião do que vocês concordam, do que vocês discordam em relação ao que eu falei aqui, pode dizer, porque o vídeo é pra isso, tá bom? E eu só agradeço a todos que acompanham esse vídeo por aqui, beleza, pessoal? Se inscreve no canal, compartilha, dá favorito, mesmo se vocês estão aqui na descrição, beleza? Muito obrigado a todos, valeu e falou, pessoal! Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, minhas redes sociais estão aqui na tela e na descrição. Um abraço a todos e fui!